Olá, professora. Eu sou o Gabriel Alves. Eu sou Herbert e nós vamos falar sobre testes de mutação. O intuito base de testes de mutação consiste em gerar propositalmente pequenas alterações, as mutações, no código original, de modo que ao passar essas alterações pela atual suíte de testes, possamos analisar se houve ou não a detecção. Caso os testes falhem ao detectar as mutações, isso indica que os testes podem não ser suficientemente rigorosos e, portanto, precisam ser revistos para possíveis adequações. As mutações são feitas em pontos onde comumente ocorrem erros e podem ser de quatro tipos fundamentais: aritméticos, relacionais, de constantes literais ou de fluxo. As mutações aritméticas trocam operadores aritméticos, como por exemplo o mais para o menos, enquanto que as mutações relacionais trocam operadores de comparação, como por exemplo, um maior para um menor ou um maior ou igual para um maior somente. As mutações de constantes literais substituem os valores de uma constante por outro valor, como por exemplo, se média igual a 7, vai ser substituído por média igual a 6 na mutação. As mutações de fluxo trabalham com alterações de estruturas de controle de fluxo, como, por exemplo, remover um laço for. Os testes são executados para cada mutação produzida, e os mutantes são mortos quando são capturados por algum dos testes. Os sobreviventes podem indicar que aqueles casos não foram levados em consideração quando os testes foram planejados e estão incompletos. A taxa de mutação é então calculada indicando a porcentagem de mutantes mortos em relação ao total de mutantes gerados. Uma alta taxa de mutação indica que os testes são eficazes. Os testes de mutação, no entanto, possuem alguns pontos aos quais deve-se atentar. Eles podem ser muito demorados, pois cada mutante precisa ser testado separadamente, e podem haver casos onde mutantes não representam cenários reais de falha. E como é que a informação sobre esses mutantes ela pode guiar, né, a construção dos testes? Os testes de mutação, analisam as diversas variações que podem acontecer no método, numa condicional, num loop, etc. Alguns pontos que podem ser melhorados com a aplicação dessa modalidade de teste são: identificar quais testes pode gerar erro em suas variações, identificar as áreas do código onde tem a cobertura, mas que não tem a garantia que essa área do código esteja funcionando adequadamente. Tem a cobertura lá se essa área foi testada, mas a gente não sabe se essa área está funcionando certinho, se todos os métodos ali estão funcionando direito. Também identifica quais partes do código são atualizadas para uma série de possíveis cenários, como a gente tem as variações do maior, maior igual, menor ou operações aritméticas. Identificar situações que devem ser testadas, mas não foram previamente consideradas. Também pode ver a questão da cobertura de condições lógicas, a detecção de falhas sutis, a identificação de lacunas nos testes existentes e também pode exibir cenários que podem não ter sido considerados pelo desenvolvedor anteriormente, como a gente vai mostrar em alguns casos de maior ou igual ou apenas maior. Herbert. No caso do teste executado, foi usado o Pit Eclipse 2.2.0, um plugin para o ambiente do Eclipse. Pode ser encontrado no Marketplace da IDE. O Pit Eclipse executa a ferramenta de teste de mutação nas unidades de teste e foi feito pela própria equipe de desenvolvimento do PyTest. Ao executar a classe de teste com o Pit Eclipse, é gerado um relatório de cobertura tanto das linhas de código quanto das mutações geradas. Essas mutações são feitas tendo como base os condicionais, os retornos de métodos, loops e etc.
Aí aqui no Eclipse, como o Herbert falou, você vai encontrar o pit test no Marketplace do Eclipse. Assim que ele carregar, ele vai mostrar. A gente já está com a ferramenta instalada. Ele só demora um pouquinho para carregar. Aqui está demorando um pouco mais do que deveria, mas ele já está instalado aqui na ferramenta. Acredito ser problema no o computador está lento por causa da gravação, mas ó, ele mostra aqui o PitEclipse. A gente já instalou, mas como ele é só um plugin, caso não tenha instalado, ele é muito simples. Você vai realizar a busca no Marketplace e clicar em instalar. Clicaria no botão de instalar, caso esse fosse o PitEclipse. O código que a gente usou para testar aqui é praticamente o mesmo da outra atividade com o Eclema. A gente tem aqui a questão do usuário poder ou não dirigir, baseado na idade dele, nos pontos que tem na carteira e no booleano habilitado. Aí a gente tem um if aqui baseado se ele tem a idade para dirigir, se não tem, se for menor ou igual a 18. Esse menor ou igual aqui tá de propósito, eu vou mostrar mais para frente o porquê dele estar menor ou igual e não apenas menor que 18. Aí dentro aqui do else, ele mostra, né, que caso ele seja maior que 18, ele tem idade para dirigir. E aí eu faço mais um if else do booleano habilitado, se ele está habilitado ou não. Caso ele não esteja, ele já fecha aqui e retorna. Se estiver habilitado, aí ele adiciona a string pod o está habilitado e faz mais um relacionado ao número de pontos na carteira, se ele é maior ou igual a 40. Aí a partir daqui eu tenho mais um método para exibir os dados da pessoa. E se ele está eu faço um pequeno teste de se ele está habilitado ou não para mostrar a quantidade de pontos na carteira. Aqui os testes a mesma coisa, eu fiz baseado nas 4 variantes da primeira classe. Se ele não tem idade para dirigir, se ele tem idade para dirigir e se está habilitado ou não. E se ele tem idade para dirigir, está habilitado, se ele está ou não dentro do limite de pontos. Quando eu for para eu poder realizar o teste de mutação, eu venho aqui na minha classe de testes e vou aqui em Run as Pit Mutation Test. Ele vai para o console, realiza todas as operações do plugin, instala o agente de pit e processa a mutação, as mutações. Ele tem aqui os mutators para empty object return values mutator. Ele gerou 2 e matou 2, que é justamente para as classes de return, esse return pod e esse return dados. Para o conditional boundary mutator, ele gerou 2, mas não matou nenhum, que é um caso que eu já vou mostrar aqui em cima. E para o negate conditional mutator, que é justamente para os ifs e elses, caso ele não seja cumprido, ele gerou 4 e matou 4, então ele passou. Aí quando ele chega aqui, ele mostra que a cobertura das linhas funcionais do código foi de 100% e que ele gerou 8 mutações e matou 6. Aí a partir disso a gente consegue ver como é que funcionam os testes. Se eu for aqui na aba do Killed Mutations, ele mostra justamente as negações de condicional que ele matou e deu certo, significa que o teste está funcionando, mesmo com a variação. E a mesma coisa dos return values, que como são strings, ele testou aqui se o return seria diferente. A mesma coisa deu o problema agora dos que sobreviveram, seria que nesse if, que ele tem o menor ou igual a 18, quando eu mostro aqui no teste, eu fiz o teste com os valores 17, 24, 26 e 28. Mas eu não fiz com o valor exatamente igual a 18. Então ele fez esse teste do menor a 18
e o contrário, não menor que 18, no caso maior que 18, mas ele não fez esse do igual, ele tem o, caso seja valor diferente de 18, mas não tem um teste que ele seja igual a 18. A mesma coisa com esse outro aqui do maior é igual a 40, que ele tem o teste vários valores menores que 40, um valor maior que 40, mas ele não tem um valor igual a 40. E quando a gente vê aqui, eu quero testar se ele tem maior ou igual. Então, se eu fizer a mudança aqui para 40 e aqui para 18, ele deve exibir. Antes de executar essa parte, eu vou apenas mostrar aqui o summary. Ó. Ele mostra a cobertura das linhas de maneira mais simplificada, a cobertura dos mutantes, baseado na classe. Como a gente só tem a classe de direção, ele mostra aqui e mostra exatamente essas mutações que a gente fez, que foi o que sobreviveu. Agora que a gente for salvar aqui e realizar um novo teste de mutantes, ele volta aqui para o console e executa os mesmos. Agora colocando os valores iguais, né? Tanto o 18 quanto o 40, ele gera agora 8 mutações e mata as 8. E agora a cobertura foi de 100%. Então é só para a gente ficar de olho. As principais mutações, pelo menos estudando na disciplina, vendo em vídeos, são mutações relacionadas tanto a operadores aritméticos, mais, menos, multiplicação e divisão, quanto as de cobertura de maior ou igual, menor, menor igual, igual. Aí são esses que o usuário tem que estar, o desenvolvedor tem que estar atento quando ele for realizar, quando ele for tanto testar o seu código quanto estiver escrevendo uma classe para realizar o teste. Certo? Herbert, tem mais algum comentário? Não, acho que já falamos sobre todos os tópicos. Beleza, então, muito obrigado por ter participado e até a próxima.